Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre absorção, reflexão e transmissão de superfícies reais. Estamos falando de radiação térmica, né? Então, absorção de radiação térmica, reflexão, transmissão de radiação térmica através de superfícies reais. Tá lembrando, no vídeo passado nós falamos bastante do corpo negro, que era um corpo ideal, e depois falando especialmente de quanto que o corpo negro está emitindo, né? De radiação, a distribuição de Planck, e falamos que esse corpo negro ele absorve 100% da radiação que bate sobre ele, e depois nós começamos a ver as superfícies reais, onde esses corpos reais refletem parte da radiação, que é o que torna possível a gente enxergar as coisas. A gente só enxerga aquilo que reflete a luz vindo de uma lâmpada ou vindo do sol, como a gente viu no vídeo passado. Então, corpos reais refletem, é por isso que a gente consegue enxergar. Eles não absorvem 100%, se vocês lembram, só quem absorve 100% é o corpo negro. Então, os corpos reais eles absorvem uma parte, refletem outra parte e ainda podem transmitir uma parte. Por exemplo, os meios semitransparentes. Imagine uma camada, uma placa de vidro, ou a camada... Imagina que isso aqui é a atmosfera, por exemplo. Imagina a atmosfera, ó. Vamos chamar de irradiação G, símbolo G, medida em watt por metro quadrado. É radiação que está chegando. Do que chega no topo da atmosfera, né? Parte dela é refletida de volta para o espaço, que nós vamos chamar de GREF. Também medida em watt por metro quadrado, é a parcela da irradiação, que é o G, que foi refletido. Essa atmosfera vai absorver outra parte da radiação. Essa absorção provoca o aquecimento das moléculas, né? Então, a radiação vai aquecendo as moléculas que constituem esse meio. E parte... No caso da atmosfera, a maior parte é transmitida através dela para a gente que está aqui na superfície da Terra. Então, nós vamos chamar de GABS a parcela do G, ou seja, a parcela da irradiação que foi absorvida, e GTR, a parcela da irradiação que foi transmitida. Se o meio é opaco, imagina que isso aqui agora é uma placa de madeira, uma parede de uma casa, algo assim. Quando a gente tem superfícies opacas significa que a gente não consegue enxergar através dela, né? É porque a transmissão é zero. Então o vidro transmite, o ar transmite, a água também transmite uma parte da radiação e outros materiais não transmitem nada. Certo? Então agora cabe a nós quantificar quantos por cento está sendo refletido, quantos por cento está sendo absorvido e quantos por cento está sendo transmitido. Como é que a gente trabalha com isso? Através de parâmetros muito parecidos com a emissividade. Se vocês lembram, a emissividade nós vimos no vídeo passado, é a comparação entre o que o corpo emite e aquilo que o corpo negro emite. Isso varia de 0 a 100%. Então agora nós vamos pensar em quantos por cento está sendo absorvido. Ou seja, a absortividade é a razão entre o que foi absorvido. Então imagina que aqui um vidro agora, esse vidro está batendo o sol. Os átomos que compõem o vidro vão aquecer. O vidro esquenta no sol também, né? Ele transmite a maior parte, mas uma parte fica contido nele e provoca o aquecimento do vidro. Então, essa parcela absorvida dividido pelo total, nós vamos chamar de absortividade. Tudo medido em laboratório. Vamos para o laboratório, medimos isso daqui e medimos o quanto que é transmitido. Então, põe um sensor aqui e um sensor aqui atrás. Tem o total e tem o que foi transmitido. Divide um pelo outro e nós temos uma coisa que varia de 0 a 100%. A absortividade nunca vai ser zero.
alguma coisa sempre absorve. Se isso aqui é constituído de moléculas, as moléculas sempre vão absorver alguma coisa, seja o vidro, só se fosse vácuo absoluto, né? Um vácuo absoluto, obviamente que a absorção é zero, não absorve nada porque não existe matéria, mas esquece o vácuo absoluto. Tendo matéria, esses átomos vão absorver parte da radiação. Também nunca pode ser 100%, porque quem que absorve 100%? Só o corpo negro. Então, no limite, esse alfa, essa absortividade seria 1 para o corpo negro. Por definição, o corpo negro é aquilo que absorve toda a radiação incidente. Então a gente pode pensar que essa absortividade também varia com o comprimento de onda, como a gente já falou, assim como aconteceu com a emissividade, né? Que ela pode apresentar uma curva, ou seja, responder de maneira diferente para diferentes comprimentos de onda, que é a mesma coisa. A gente chama isso de absortividade espectral, né? Quando a gente põe o índice lambda, significa espectral, significa que as coisas mudam com o comprimento de onda. Isso acontece com as superfícies reais. Nós vamos usar a hipótese da superfície cinza ou cinzenta, que é quando a gente vai admitir que essa absortividade é constante com os comprimentos de onda. Já falamos sobre isso. Da mesma forma, nós podemos pensar no percentual que está sendo refletido. Então, esse é o percentual que foi absorvido. Qual o percentual que foi refletido? Nós vamos chamar isso de refletividade. O símbolo ρ. Agora, quando é mais densidade, tá? Tomem cuidado. O ρ agora para a gente é refletividade. É o percentual que foi refletido com base no total que chegou. E esse também varia entre 0 e 100%. Refletividade nunca vai ser zero, a não ser que seja um corpo negro. O corpo negro não reflete nada, então o corpo negro teria refletividade zero. Refletividade 100% também não existe. Mesmo o espelho mais perfeito não reflete 100% da radiação. Um pouquinho ele vai absorver. Porque ele também é constituído de átomos e esses átomos vão absorver parte da radiação incidente. Se absorvem uma parte, ele não pode refletir, né? Não pode refletir 100%. Tá? Da mesma forma, a refletividade pode variar com o comprimento de onda, chamada refletividade espectral. Sempre que tiver subíndice lambda, vai ter no nome a palavra espectral. Então, temos emissividade, emissividade espectral, temos transmissividade, transmissividade espectral, que acabamos de ver aqui, né? Agora a refletividade, absortividade espectral. Refletividade espectral é aquela que varia com o comprimento de onda. E essa aqui é de interesse especial porque nos ajuda a compreender fenômenos naturais ali, ó. A refletividade espectral da tinta branca, essa linha em azul aqui. Observem que na faixa entre 0,4 e 0,7, que é a faixa de comprimentos de onda da luz visível, 0,4 a 0,7 micrômetros, a tinta branca tem uma refletividade constante praticamente horizontal. Ou seja, ela reflete igualmente em todos os comprimentos de onda. Então imaginem essa folha de papel em branco, essa folha aqui. A luz saiu da lâmpada, aqui está a minha luz, saiu da minha lâmpada, é uma luz branca. A luz branca é composta de todos os comprimentos de onda na mesma intensidade, como a gente já falou. Essa luz branca vai bater nessa folha de papel. Essa folha de papel branca vai refletir igualmente em todos os comprimentos de onda, uma alta reflexão, vai refletir praticamente quase 100%. Então, por isso que a gente enxerga a folha branca, porque ela refletiu praticamente 100% da luz branca que bateu sobre ela, refletiu tudo, refletiu todos os comprimentos de onda, então ela tem essa aparência de branco. Agora a neve. E observe que passou do comprimento de onda do 0,7, a refletividade da tinta branca cai. Então, para um animal,
que enxerga no escuro, no infravermelho, essa tinta branca aqui vai parecer, observe que a refletividade caiu, vai parecer uma cor escura, na verdade. Tinta branca para nós nessa faixa visível vira uma tinta escura para um animal que enxerga à noite aqui no infravermelho, certo? A neve, muito parecido, ó. A neve também tem aspecto branco, né? Tem uma emissividade um pouquinho mais baixa, uma refletividade um pouquinho mais baixa que a tinta branca, mas também é uma curva horizontal, ou seja, reflete igualmente em todos os comprimentos de onda. Por isso que a neve tem o aspecto branco. Observe que a neve não é pintada com tinta branca, né? Não existe isso. A neve é água, a água líquida transparente. Quando ela congela, forma flocos, o arranjo cristalino dá uma textura a ela que reflete igualmente em todos os comprimentos de onda. Essa textura dá aparência de branco, certo? Uma outra curva interessante aqui, ó. De novo, e a neve também saiu da faixa do visível, foi para o infravermelho, ela também cai bastante a refletividade. Então, para esses animais noturnos, a neve é escura também. É um fundo escuro a neve. Finalmente, mais uma curva aqui interessante, ó. A pele caucasiana, né? A pele daquele ramo da humanidade que se desenvolveu na Europa, chamados caucasianos, né? Povo europeu, digamos assim, do qual a boa parte de nós somos descendentes. Ela tem uma curva de refletividade espectral mais acentuada na faixa do vermelho e menos acentuada na faixa do azul. É por isso que as pessoas têm uma aparência, né? A nossa pele, uma aparência mais puxada para o vermelho, menos azul. Então, raramente a gente vai ver uma pessoa com pele azul, é ou não é? Bem avermelhada é comum, a azulada não é nada comum. Por quê? Nossa pele reflete pouco a luz azul, então dá a ela uma aparência mais avermelhada. Então observem que o que a gente enxerga é apenas uma ilusão, não necessariamente reflete a natureza dos átomos que compõem aquilo, né? É apenas a textura superficial que vai refletir mais ou menos em determinados comprimentos de onda, tá certo? Então a refletividade é importante no discernimento das cores, porque nós só enxergamos cores. Cores são reflexões de luz branca. A luz chega branca aqui, ou seja, todos os comprimentos de onda. Esse plástico é feito de um material, não é nem uma tinta isso, né? É um material que tem uma textura, um pigmento aqui, que não gosta da frequência 0,7. Então ele reflete e rejeita a frequência 0,7, o comprimento de onda 0,7 micrômetros, e isso vai atingir a nossa visão e nós vamos entender aquilo como vermelho. Então essa era a refletividade, quanto que foi refletido, quanto que foi absorvido e finalmente o quanto que é transmitido. Para a transmissão nós usamos um parâmetro chamado transmissividade, símbolo tal, que é o T minúsculo grego, né? Que é a parcela transmitida, que é essa flecha em verde, a intensidade dessa flecha em verde dividido pela intensidade dessa flecha vermelha, o que é transmitido pelo total. E essa transmissividade pode variar entre 0 e inclusive 0 até 1, só que nunca chega em 1. Quem que seria a transmissividade 0? Chamada superfície opaca. Então isso aqui é uma superfície opaca, eu não consigo enxergar através dela. Isso aqui, o meu lápis, superfície opaca, a minha mão é opaca. Eu não consigo enxergar através dela, ou seja, esse meio não transmite luz através dele. Então, transmissividade pode ser 0, uma superfície opaca, e um meio semitransparente qualquer, essa transmissividade varia entre 0 a 1. Então o vidro, a água, o ar, tá tudo nessa faixa de transmissividade próxima, mas nunca chega em 1, nunca chega em 100%.
De novo, vamos para o laboratório, medimos o que é transmitido e o que é incidente. Também temos a transmissividade espectral, como que a transmissividade varia com o comprimento de onda. De novo, temos aqui a faixa do visível entre 0,4, cor azul, e 0,7, cor vermelha. 0,4 e 0,7 micrômetros. Tem dois vidros aqui, ó. O vidro com alto teor de ferro e o vidro com baixo teor de ferro. Esse é o vidro comum, utilizado nas nossas janelas. Esse ferro aqui entra como impureza, tá? Na hora que vai pegar o material, a matéria-prima para fazer o vidro, tem ferro dissolvido e custa caro eliminar esse ferro do vidro. Então a gente deixa o ferro dissolvido, átomos de ferro dissolvidos no vidro. Se eu pego um vidro mais puro, um vidro de cristal, aqui entra o cristal, tá? Pessoal, não gosto nem de escrever isso, tá? Vou escrever entre aspas, famoso cristal. Como a gente falou, na verdade não é cristal, né? O vidro não é cristal, o vidro não tem rede cristalina. Se fosse uma rede cristalina, ele seria opaco. O que torna a superfície opaca é a existência de uma rede cristalina organizada. A ideia é a seguinte, ó. Se eu tenho uma rede cristalina bem organizada, alinhada, fica difícil para a luz entrar. Ela teria que entrar nessa direção aqui, só que não ocorre. Qualquer direção oblíqua já vai encontrar a rede cristalina, bem empacotada, né? Então não existe vidro de cristal, mas tudo bem. Quem acha que tem uma taça de cristal, na verdade tem uma taça de vidro com baixo teor de ferro. Aí o que acontece? Olha só, a transmissividade desse vidro com baixo teor de ferro é muito próxima de 1, é horizontal a curva na faixa do visível, então ele transmite igualmente em todos os comprimentos de onda, então ele não distorce a cor, né? A gente consegue enxergar através desse vidro. O vidro com alto teor de ferro também, essa curva é horizontal na faixa do visível, então ele transmite igualmente, ele não distorce a cor, só que ele vai transmitir um pouquinho menos, 0,8, ou seja, 80%. Então o vidro das nossas janelas transfere 80, 85% da luz que atravessa ele, tá certo? O cristal, ou vidro mais puro, com baixo teor de ferro, vai transmitir 92, 95%. Então ele tem uma transmissividade maior, ele distorce menor objeto, né? Ele fica mais limpo, parece que ele está mais limpo, que é o vidro mais puro. Observe que esse vidro mais puro, ele mantém uma transmissividade alta num comprimento de onda que vai lá para frente, lá na faixa do infravermelho. Já o vidro comum, com alto teor de ferro, com alto teor de impureza, a transmissividade cai drasticamente na faixa do infravermelho. Então, de novo, aquele animal noturno que enxerga na faixa do infravermelho vai olhar para o vidro do carro de vocês, o vidro da casa de vocês, e vai achar que aquilo é uma superfície opaca. Ele não consegue enxergar através do vidro com alto teor de ferro. Por quê? Porque ele transmite pouca radiação na faixa do infravermelho. E isso provoca o chamado efeito estufa. Essa curva aqui, ó. Alta transmissividade no visível, baixa transmissividade no infravermelho. Imagina o seguinte, ó. Imagina que o carro de vocês está no sol com os vidros fechados. O vidro é um vidro com alto teor de ferro. Esse vidro aqui é o vidro que está no carro de vocês. A luz do sol está concentrada na faixa visível. Então a luz do sol consegue atravessar o vidro. Sabe disso, né? Vai dentro do carro, consegue enxergar o sol muito bem, não é? Porque o sol atravessa tranquilamente a transmissividade da luz do sol na faixa da luz do sol, consegue entrar, aquece os bancos do carro, aquece o tapete, aquece o painel, porque o painel absorve os bancos, o tapete absorve a luz do sol, esquentam.
Bom, esquenta, aí começa a emitir radiação. Só que o carro vai estar a 320, 330 Kelvin. E nós vimos que na faixa do 300 Kelvin, os bancos do carro vão emitir nessa faixa aqui, do infravermelho. Então, o Sol emitiu aqui, o pico, na faixa do visível, atravessou o vidro, aqueceu o banco vai emitir, os bancos, o interior do carro vai emitir nessa faixa do infravermelho. Só que na faixa do infravermelho, o vidro não transmite quase nada, ele é opaco, ou seja, a radiação entra, a luz do Sol entra, só que a radiação do banco do infravermelho não sai, não consegue sair. Então o carro vira uma estufa. Para construir uma estufa, basta fazer uma casa de vidro, simples. O vidro deixa entrar a luz do Sol e não deixa sair a radiação infravermelha de dentro. Isso é chamado efeito estufa. Isso é uma estufa. Esse efeito estufa que está provocando o aquecimento global, a concentração de CO2, exatamente a mesma coisa. O CO2 tem esse efeito aqui, o gás dióxido de carbono, né? Que está sendo emitido, que a gente vem emitindo desde que somos vivos, estamos emitindo desde que existiu a vida na Terra, né? O CO2 sendo emitido pela matéria viva, provoca esse efeito aqui, ó. Ele tem uma transmissividade boa na faixa da luz visível, então o Sol atravessa a atmosfera, na boa, o Sol atravessa a atmosfera, aquece a superfície da Terra, a superfície da Terra está a 300 Kelvin, a superfície da Terra emite na faixa do infravermelho, só que na faixa do infravermelho a atmosfera tem uma transmissividade baixa, ou seja, a luz solar entra com um pequeno comprimento de onda e a radiação da Terra não consegue sair em alto comprimento de onda. Conclusão, está entrando um pouco mais calor e saindo um pouco menos de calor por radiação, entra pela radiação do Sol, sai pela radiação da Terra, só que a radiação da Terra encontra uma atmosfera que tem uma transmissividade baixa nessa faixa do comprimento de onda e a superfície da Terra esquenta, chamado efeito estufa. Então, os vidros do carro, uma estufa, pega uma lona de plástico semi-transparente, bota no sol, fecha ela, já tem uma estufa. Vai acontecer exatamente isso. A gente consegue enxergar através da lona, ela é transparente? Se ela é transparente, é porque a luz do sol está passando. Agora, o que está ali dentro começa a esquentar e não consegue eliminar porque a temperatura é bem mais baixa, na faixa dos 300 Kelvin, ou seja, estamos falando na faixa do infravermelho. E no infravermelho, aquela cobertura, aquela lona plástica, aquele vidro ou o CO2 bloqueia a radiação na faixa do infravermelho. Tá bom? Então, esses efeitos espectrais da transmissividade, da refletividade, nos ajudam a entender fenômenos do nosso dia a dia. Efeito estufa, as cores, a percepção de cores que nós temos. Então, voltando um pouquinho mais para falar em termos de energia sendo transferida, nós podemos pegar a primeira lei da termodinâmica em regime permanente e dizer que o que foi refletido, vou tentar enquadrar aqui, o que foi refletido mais o que foi transmitido mais o que foi absorvido tem que ser igual ao que chegou, tá certo? Então a irradiação é igual à absorção mais a transmissão mais a reflexão. Se eu dividir tudo por G, eu vou ficar com G refletido sobre G maiúsculo. G refletido sobre G maiúsculo é a refletividade. Então aqui nós temos a refletividade. G transmitido sobre G. Onde é que está? G transmitido sobre G é a transmissividade. E G absorvido sobre G, estou dividindo tudo por G, né? G é igual a
absortividade, alfa, igual G dividido por G é 1. Então, a soma da refletividade mais a transmissividade mais a absortividade tem que fechar 100%. Então, tantos por cento é refletido, tantos por cento é transmitido e tantos por cento é absorvido. Isso facilita também quando nós vamos para o laboratório medir. Eu meço 2 desses, se eu medir 2, o terceiro eu já sei automaticamente. Escolho 2 quaisquer para medir e o terceiro já obtenho automaticamente através dessa equação, da primeira lei da conservação da energia, né? Ainda mais, se o material for opaco, ou seja, se a transmissividade for 0, aí ficamos com transmissividade é 0. Nesse caso, nós precisamos medir um e tirar o outro. Mede um, tira o outro, tá bom? Para finalizar essa sessão de propriedades da superfície, né? Nós já falamos de emissividade, lembrando. Nós falamos de emissividade, que é o emitido dividido pelo corpo, emissão do corpo negro. Nós falamos de absortividade, que é o que é absorvido pelo que chegou. Falamos em refletividade. Essas são propriedades da superfície que a gente mede em laboratório, né? E transmissividade, tudo medido, meço. Essa equação da primeira lei que nos ajuda a relacionar uma a outra. E eu tenho mais uma relação interessante entre essas propriedades todas aí, que é a chamada lei, que advém da chamada lei de Kirchhoff. Olha o raciocínio do nosso amigo Kirchhoff, olha o que ele pensou. Bom, eu vou pegar uma grande cavidade isotérmica, uma sala isotérmica, ou seja, com temperatura constante, e vou botar um pequeno corpo aqui dentro, uma pessoa, uma máquina, um equipamento, qualquer coisa. Onde a temperatura desse pequeno corpo é igual à temperatura da superfície dessa cavidade. Está todo mundo na mesma temperatura. Muito bem. Nós já vimos que a cavidade fechada tende ao comportamento do corpo negro. A gente pode aproximar uma cavidade fechada como sendo um corpo negro, já vimos isso. Então, esse pequeno corpo está submetido a uma irradiância que é igual à do corpo negro. A gente já falou sobre isso também. Então, a cavidade está mandando flechinhas de radiação vindas de todas as direções que estão chegando nesse corpo com temperatura T. Então, esse corpo está sujeito a uma irradiância. O que é irradiância? A irradiação é o que está chegando naquele corpo. Então, o que está chegando naquele corpo? O que está chegando nesse corpo? G é igual à emitância do corpo negro. Ou seja, o que a cavidade emite em watt por metro quadrado é exatamente igual ao que a radiação que está chegando nesse corpo. Então vamos isolar o corpo aqui, ó. Então chegou o que a gente chama de G, que é irradiância, que são as flechinhas azuis vindas da cavidade. O corpo está aqui. O corpo também está emitindo radiação, porque ele também tem uma temperatura, né? Então, a cavidade está emitindo numa temperatura TS e o corpo está emitindo numa temperatura T. Os dois são iguais. As temperaturas são iguais, certo? Os dois estão na mesma temperatura. Mas observe que esse aqui é de corpo negro e esse aqui é um corpo real. Então as duas não são iguais. Não são exatamente iguais. Para atingir o equilíbrio térmico, esse corpo não é o que chega que vai aquecê-lo, é o que ele absorveu. Então essas flechinhas azuis vão ser, a parte dela será absorvida.
Lembra disso? Parte da irradiância é absorvida pelo corpo e parte é refletida. Então, parte dessas flechinhas azuis são refletidas de volta diretamente e parte vai ser absorvida. O que é absorvido entra como era contabilizada com a energia que entrou na superfície. A reflexão não entrou, né? Foi refletido, foi barrado na porta. Só o que entrou é que vale. Só o que foi absorvido é o que vale, como energia ganha. E qual a energia perdida por esse corpo? É o poder emissivo dele, que a gente chama de E. Tudo bem? Então, não é o G que é igual ao E, mas o G absorvido é que é igual ao E. O que o corpo absorveu e o que o corpo emitiu. Isso em equilíbrio térmico, né? Energia que entra é igual a energia que sai. Quem que é o G absorvido? O G absorvido, eu posso escrever, ó, alfa vezes G. Então, alfa vezes G. Quem que é a emitância? O poder emissivo do corpo, poder emissivo, epsilon vezes a emitância do corpo negro. Epsilon, emitância do corpo negro. Tudo bem? Então, isso aqui é o que o corpo emite, é a emissividade vezes a emitância do corpo negro. Isso aqui é o que ele absorve, a absortividade vezes o que está chegando. O que eu escrevi aqui? G é igual a emitância do corpo negro. Então, eu vou substituir emitância do corpo negro, emitância do corpo negro. Como os dois estão na mesma temperatura, tanto o corpo quanto a superfície estão na mesma temperatura, esse cara é igual a esse, e olha só, absortividade igual a emissividade. Essa é chamada lei de Kirchhoff. Kirchhoff mostrou que essa grandeza aqui, chamada de emissividade, que é o que compara o corpo real com o corpo ideal, é exatamente igual à absortividade, que é a fração de radiação absorvida com base na total. Então, quem tem uma emissividade pequena, tipo os espelhos têm as superfícies polidas, brilhosas, têm emissividade pequena, então vai ter uma absortividade pequena também. Quem emite pouco, absorve pouco. É o que está escrito aqui. Emite pouco, absorve pouco. Então, superfícies espelhadas têm emissividade pequena e têm absortividade pequena. Superfícies escuras, foscas, oxidadas, água, vegetação, pele, tem uma absortividade alta e uma emissividade alta. Então, emite bastante, mas também absorve bastante. Quando a gente vai no sol, nossa pele absorve bastante a luz solar. Por isso que a gente sente calor quando vai no sol, né? Isso é importante ao longo da evolução da humanidade, o sol prover aquecimento, certo? Então, com isso, essas propriedades que pareciam ser independentes, uma compara com o corpo negro e uma só compara com o que está chegando, elas têm que ser iguais. E essas regrinhas que a gente escreveu aqui, ó, essa daqui, eu posso dizer que alfa é igual a E, né? Então, eu posso dizer que se eu meço a emissividade, eu posso tirar a absortividade. Eu meço somente a emissividade, eu sei a absortividade. Se eu sei a absortividade, eu já tiro a refletividade. Vou pegar um material opaco, ó, um espelho, por exemplo. O espelho tem baixa emissividade, logo tem baixa absortividade. Se tem baixa absortividade, é porque a refletividade é alta. Fechou, né? Então, o espelho reflete muito, absorve pouco. Se ele absorve pouco, então ele emite pouco também. Certo? O material transparente, o vidro, transmite muito. Então, reflete pouco e absorve pouco. Certo? E assim por diante. Então,
essas propriedades estão de certa forma amarradas. Emissividade com absortividade e absortividade com as demais tem que fechar um, tá? Então, na verdade, são muitas propriedades, mas na verdade é uma só basicamente. Observem que para a superfície opaca, que é o mais comum, se eu tenho emissividade, eu já tenho a refletividade, a absortividade, se eu tenho absortividade, já tenho a refletividade. Então é tudo uma coisa só, tá? Para a superfície opaca. Para a superfície semitransparente, aí são duas coisas, tem a emissividade em jogo e tem a transmissividade. São coisas independentes, mas para as opacas não. Com o valor de uma, tira as outras. Então, com isso encerramos essa parte mais conceitual, digamos assim, de propriedades, de conceitos básicos sobre radiação no corpo negro e como a gente usa as propriedades do corpo negro para utilizar com superfícies reais, superfícies do nosso dia a dia.